Abre para mim, se ama, Isaías 29, 13. Agora eu vou ler, você não precisa ler, tá? Eu vou ler para você, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Fecha os teus olhos. E você vai imaginar agora que Jesus está sentado numa mesa com você. É você e Jesus agora. Pode ser café, pode ser suco, pode ser só água. Mas imagina que Jesus fala com você assim, ó, eu precisava sentar com você um minutinho. E aí ele sentou com você agora. E aí ele vai dizer essa seguinte frase para você: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Pode abrir seus olhos. Quando você lê o versículo é uma coisa, mas se você imaginar que Jesus está ali abrindo o coração dele para alguém. Deus está falando com o profeta Isaías aqui. Olha, esse povo canta bonito, esse povo faz tanta coisa. E aí, você conseguiu colocar, Selma? Eu tenho estudado algumas frases de alguns homens que buscaram avivamento no seu tempo, na sua geração. E é lógico que um dos que mais aparece sempre para estudo é Charles Spurgeon. E essa semana teve até um carioca que deu um certo texto, deu uma explanação a respeito de religião, de fé. E ele citou isso aqui, que é uma frase que eu estava estudando essa semana: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque eu tenho estudado muito esse versículo. Deus está falando assim, eu queria mais dele. Eu queria mais deles. Mas eles me buscam com coisas que eles aprendem com homens. A informação que eles tentam ter de mim é só aquilo que homens falam para eles. Por isso a gente vê hoje o crescimento aí de quanta coisa que acontece na internet, quantos programas tem hoje na internet, quantos canais tem na internet, quantos assuntos. E aí o João fala algo, aí o Pedro quer desqualificar o João, porque talvez o Pedro quer ser o maior teólogo do mundo. Aí o João fala algo, pega-se o contexto que o João fala e Pedro fala mal do João. Aí o Antônio fala mal do Pedro, do João, e aí por aí vai. E nós estamos vivendo um tempo em que chat GPT, se eu não me engano, isso é isso? É uma das coisas muito acessadas. Teve polêmica, inclusive, esses dias com um pregador, que alguém disse, uma pregadora menina, que disseram que as pregações dela são construídas ali, nesse negócio. E aí teve essa trend dos desenhinhos. Paulo fez um monte para mim, achei maravilhoso. Fiz inclusive do meu pai, fiz da minha família. E aí eu estava orando e entendi uma coisa. As pessoas falam inteligência artificial, não é? Só que esse negocinho não tem inteligência. Ele é um programa. Alguém criou um programa com algoritmo e insere um monte de informação nesse programa. E esse programa acessa você. É como se você pedisse para Alexa: Alexa, e ela vai te dar informação. Que horas são? Quem que é qual é o melhor time do Brasil? Ela: Vasco da Gama. Essa foi boa, ninguém riu, né? Triste, né? Só aí o Paulo, né? Paulo, Jesus, liberta-nos. Qualquer pergunta que você faz para esse programa, ele vai dar uma explanação. E é interessante que alguns dias para trás, quase um mês, um irmão falou assim: olha, eu perguntei para essa plataforma quem foi o criador de tal movimento, e ele me respondeu que foi fulano.
E eu falei, não, esse movimento nasceu na Guatemala. E ele corrigiu o programa, falou, olha, você não está equivocado, porventura esse movimento não nasceu na Guatemala. Aí ele pede desculpa e recalcula a rota e trouxe a informação de acordo com a verdade. Isso foi, eu fui estudando esse versículo, alinhando com as coisas que estão acontecendo hoje, porque muitas vezes as pessoas só colocam lá no busca, seja no Google ou qualquer outra plataforma. O que é isso? E aquilo que vem talvez é a verdade que a pessoa aprende. E aí Provérbios diz assim: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? De tudo que você puder guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, irmão, o grande problema é qual é a fonte que você está acessando. A nossa alma, a nossa mente também consegue armazenar um monte de coisas. Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Baseado naquilo que Deus tem ensinado ou baseado naquilo que homens têm ensinado? Qual foi o primeiro sacrifício que houve na Bíblia? Quem arrisca dizer? Primeiro sacrifício que aconteceu na Bíblia. Qual? Primeiro sacrifício foi no próprio Éden. Deus teve que matar animal para vestir Adão e Eva, sim ou não? Qual foi o segundo sacrifício que aconteceu na Bíblia? Quem? Abel. Abel matou o quê? Um cordeiro. Eles não comiam carne. Agora, se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus fala bem assim: trouxe Caim a sua adoração, a sua oferta, amém? E trouxe Abel também a sua adoração, a sua oferta, amém? Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus agradou de Abel e do seu sacrifício. Também diz que Deus desagradou da oferta de Caim e de Caim. Num momento como esse, você analisa e percebe: Abel queria ter um relacionamento mais profundo com Deus. Caim queria cumprir talvez um protocolo. Caim ficou extremamente entristecido com isso. Mas onde a gente leu na Bíblia que Deus estabeleceu que eles tinham que fazer esse sacrifício? Onde que a gente lê que tinha uma ordenança tanto para Abel quanto para Caim, para que eles fizessem alguma coisa? Então eles fizeram de coração. Mas Abel, ele foi numa profundeza, irmão. Imagina o quanto Abel queria conhecer Deus. O quanto de fato Abel queria construir no coração dele a realidade de quem era o Deus que gerou o pai dele, que gerou a mãe dele. O Deus que fez com que o pai dele desse nome a todas as coisas. Imagina, o pai fala assim: olha, isso aqui é uma tartaruga, porque eu coloquei o nome de tartaruga. Imagina essas crianças crescendo com ele, e ele dizendo: ó, isso aqui é um jacaré, aqui é a jacaroa, esse aqui é o elefante, esse aqui é a elefoa. Imagina o filho vendo essa grandeza do pai dele. O pai contando como ele foi gerado. O pai também contando: olha, nós não estamos mais na presença dele, porque o pai pisou na bola. Havia uma palavra que era para não comer do fruto de uma árvore, mas nós comemos, e por isso hoje nós não estamos mais na presença dele. E você vai perceber que Abel inicia um processo de busca intensa, um processo de adoração, de entrega total do seu coração. Caim vai lá e mata. E nós só vamos ver isso agora depois que Sete nasce e gera Enos, aí que se volta a buscar o Senhor. Quando Deus está dizendo: esse povo me busca, mas eles cantam, é como se eu tivesse assim, extremamente despreocupado. Aí o louvor, ele vira emocional. Então, cantar é uma coisa, adorar é outra.
Levanta bem alta a sua mão e diga: eu não nasci para cantar, nasci para adorar. Cantar é uma coisa, irmão, e Deus acha bonito. Mas adoração é uma entrega. O meu coração precisa revelar para Ele que eu estou extremamente desesperado pela presença dEle. Em João 4 ele diz que está procurando exatamente isso. Quando você visualizou Jesus sentando na sua mesa e dizendo: olha, o povo só me honra com os lábios, mas eles não estão nem aí. Por quê? Porque muitas vezes nós somos um crente emocional. Nascemos porque alguém disse: olha, irmão, se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Quem quer ir para o inferno aqui, irmão? Ninguém quer ir para o inferno. Se tivesse alguém dormir, levantava a mão assim, né? Aí o povo olhava: meu Deus, ele quer ir para o inferno. Mas ninguém quer ir para o inferno, irmão. Ninguém quer ter uma enfermidade, ninguém quer ficar quebrado, ninguém quer ficar separado. E aí vai-se para os cultos e fala: olha, se você for para a igreja, você vai melhorar. Mas, irmão, se Deus está dizendo, porque Jesus cita isso no Novo Testamento, se Deus está dizendo que o mais importante é o coração, vamos lembrar quando Deus falou com Samuel: Samuel, eu já escolhi um rei para mim. Saul perdeu o seu lugar comigo. Por que Saul perdeu? Porque Saul não estava nem aí para Deus, irmão. Saul fugiu de ser rei, mas agora ele é rei, todo cheio de pompa, começa a viver coisas que ele nunca viveu. Está lá, ele numa tribo pequena, agora ele é o rei de todas as tribos, agora ele é aquele cara que todo mundo está falando o nome dele, todo mundo está elogiando ele, e ele está ali vivendo. Ele está de repente no processo de fazer um sacrifício, de fazer vencer, fazer uma guerra, vencer, destruir reis. Ele não obedece a palavra de Deus, ele não mata o rei, ele não queima tudo. Naquele dia ele teve coragem de dizer assim para Samuel: Samuel, me honra, vai ficar feio, não sai sem me honrar não, ora por mim, faz de conta que está tudo bem. Samuel saiu assim, vou parafrasear: você é doido? E Samuel está saindo, então Saul segura nas vestes de Samuel e rasga. Aí Samuel falou: o teu reino hoje foi tomado, acabou para você. Deus já achou alguém segundo o coração dele. E aí quando Deus fala para Samuel: Samuel, agora você vai lá na casa de Jessé, porque eu já sei quem vai ser o meu rei. Quando Samuel vê Eliabe, ele pensa: é ele. O cara chegou, tudo bem, fazia parte do exército de Israel. O Samuel já tinha derramado óleo na cabeça daquele homem. Deus fala: não é ele. E Deus vai rejeitando um a um, e Samuel pensando: talvez dei bola fora, como é que eu vou explicar para Jessé o que está acontecendo? E Deus fala para ele: olha, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então não é a forma que eu adoro, irmão. E às vezes a gente se engana, você pode olhar para um cara e está chorando ali, mas aquilo é emocional. E às vezes tem uma pessoa que está lá tão assim, né? Parecendo aquele que tem 100% de fleumático, mais nada na vida. Não levanta a mão. Está no momento de adoração, tem gente cantando, pulando, e ele está lá. Aí alguém vai olhar e dizer assim: coitado, né? Esse aí está frio, está morto. Mas Deus não vê aparência, irmão. Por isso é que a gente vai ter muita surpresa quando a gente estiver no céu. A gente vai ficar assustado com as pessoas que vão estar mais perto. Muitas vezes não vão ser surpreendidos com pessoas que de fato vão ter galardões maravilhosos, porque não tem a ver com aparência, tem a ver com o que de fato tem aqui no meu coração. Quando Jesus diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Pedro disse: ainda que eu morra, jamais vou te abandonar. Deus sabia que Pedro estava falando aquilo da boca para fora.
Às vezes a gente, ora e faz um voto e declara isso, declara aquilo, muito mais por causa da nossa necessidade. Agora, irmão, se a gente de fato entender que é possível ter um relacionamento profundo com Deus, a nossa vida nunca vai ser a mesma. Porque tudo que a gente vai extrair, a fonte que nós vamos buscar é espiritual. Vai comigo, 1 Coríntios capítulo 2. Já teve várias pessoas que chegavam para mim e falavam assim: pastor, vamos tomar um café, vamos pegar o violão, vamos compor. E eu falava: cara, não é assim que Deus funciona comigo. Eu nunca sentei para compor. Eu sento para adorar, e aí sai música. Algumas Deus fala que é para mim ministrar na igreja, outras ficam ali mesmo, outras são espontâneas. Tem canções que eu canto no meu quarto que eu nunca cantei em igreja nem em lugar nenhum. Porque Deus sabe diferenciar uma canção de uma adoração. Aceitar Jesus na emoção. E já nós vamos ler também em Mateus a respeito dos terrenos. Ser emocional na primeira guerra que a gente tiver, a gente não dá conta. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês aprendam do homem, eu não quero que vocês aprendam do Paulo, eu quero que vocês entendam que o que eu estou pregando é de acordo com a palavra. Quando José e Maria tinham que se deslocar de um lugar para o outro, o Espírito dizia para ele: pode ir, para que se cumpra o que foi dito através do profeta. Então lá atrás, Deus já sabia que quando o filho dele nascesse, ele teria que percorrer por alguns lugares, porque haveria perseguição. Então foi dado palavras para que Jesus recebesse. Jesus de Nazaré, ele teve que ir para Nazaré. Então no começo, José e Maria estão seguindo a palavra de Deus. Levanta bem a sua mão e diga: eu vou seguir somente a palavra de Deus. Jesus com fome, sendo tentado, o diabo transforma a pedra em pão. Ele responde: não, eu só vou caminhar debaixo da palavra, de toda a palavra que procede da boca do meu Pai, da boca de Deus. Na minha emoção, eu vou conjecturar e aí eu vou aceitar. Por que você está enfermo? Porque aconteceu alguma coisa? Porque você não é fiel no dízimo? Porque você isso, você aquilo? As nossas emoções são bombardeadas, irmão. Como que você cresce na fé com as suas emoções abaladas? Porque aí é como se Deus fosse fazer algo por mérito, e não é por mérito, é pela graça. Se é pelo que eu e você temos que fazer, já não é graça, é mérito. Então levanta bem alto a sua mão e diga: graças a Deus, que é pela graça. Então não é pelo que eu faço, é pelo que eu me torno, porque Ele morreu por mim em amor, e a graça dele me basta. Paulo lutando com o espinho na carne, todo tipo de teólogo dá um monte de explanação a respeito disso. Mas por 3 vezes ele ora e fala: ei Pai, tem misericórdia, arranca esse espírito da minha carne. E a resposta que ele tem é: eu vou tirar o espinho de você, meu filho. Você é carnal, por isso que o espinho está em você, meu filho. Qual que é a resposta? A minha graça te basta. Provavelmente havia uma luta no interior de Paulo, achando que ele era merecedor daquilo que ele estava. Porque ele começa a dizer: foi enviado um mensageiro do inferno para o quê? Me esbofetear. Ou seja, eu estou merecendo. Paulo já começou a achar nele um problema. As emoções de Paulo já começaram a sucumbir ali. Eu virei soberbo, porque eu falei lá na igreja de Coríntios que eu oro mais em línguas que todo mundo. Eu tenho revelações, os milagres estão acontecendo, então eu tenho feito besteira. Por isso o diabo está aqui me perturbando.
Se a explanação de Paulo não fosse essa, provavelmente a resposta seria outra. Mas ele estava dizendo: olha, foi enviado um mensageiro do inferno para me esbofetear, para que eu não ensoberbecesse por causa das revelações. Na emoção, você ao mesmo tempo se acha o cara, e daqui ao mesmo tempo você vai dizer assim: não, mas o cara é ele, porque sempre vai ser ele. Então nas minhas emoções eu posso achar, minha música é isso, meu ministério é isso. Nas suas emoções você pode achar: nossa, o que eu fiz hoje, a oferta que eu dei, o irmão que eu ajudei, eu dei tantas cestas, eu fui numa casa de recuperação. Nada disso se faz porque tem que ter um salário. Tudo isso se faz por causa de amor. Mas nas minhas emoções eu sempre vou achar uma razão. Então nas minhas emoções eu vou ser contra a Ângela, nas minhas emoções eu vou ser contra o Tiago, eu vou ser contra o Everton. Quando o Everton vai tocar comigo, ele baixa o volume da guitarra, mas quando ele toca com o Michel, ele põe o volume no 10. Na minha emoção eu posso dizer assim: eles não gostaram disso, não gostaram daquilo. Na minha emoção eu não vivo para mim, eu vivo para os outros. E na verdade eu tenho que viver para Deus. E porque eu vivo para Deus, Deus me usa dos outros. O meu dinheiro, a minha casa, meu carro, a minha vida, a minha oração, o meu tempo pertence a Ele. Então Ele pode gastar do jeito que Ele quiser. Então agora imagina Paulo tentando justificar todo aquele momento de um espinho na carne, ele lutando, expulsou um monte de coisa, fez um monte de coisa. Agora está ali com um espinho, se sentindo inútil, e ele recebe a resposta do Pai. Qual é a igreja? Aleluia. A minha graça te basta. Nós não partimos o pão agora para lembrar o quê? Que a graça dele é suficiente para me curar. A graça dele é suficiente para me perdoar. A graça dele é suficiente para estabelecer o meu chamado, para estabelecer o meu casamento, para estabelecer a minha paternidade, para estabelecer a minha vida. A graça dele me basta. Não é o que eu faço, é o que eu me torno. E se eu me torno um adorador, eu estou sempre com ele, porque são esses que o Pai procura para ser o adorador. Deus quer tomar você para Ele. Deus quer dizer para os anjos: olha, a voz de vocês são linda, o som aqui são lindo, mas eu tenho adoradores na terra. Imagina, ele pode dizer, Isaías 29:13: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas eu também tenho um povo que me ama de todo o coração. Quando Elias disse assim: eu sou o cara, Jezabel está perseguindo os profetas, matando tudo quanto é profeta, Deus, você não está vendo não? Só ficou eu. Elias, tem 7.000 que não se dobram para Baal. Levanta bem alta a sua mão e diga assim: ei, eu faço parte dos 7.000. Aleluia. Aí Paulo continua: para que a vossa fé, versículo 5, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você não é crente não é porque você ouve palavra do fulano, do beltrano, não. Você é crente porque você crê no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você é crente porque você gasta tempo orando, você gasta tempo adorando. Você ouve uma palavra, mas você corre para a Bíblia para ver se aquilo que está pregando é correto. A Bíblia diz: retém o que é bom, amém? Está escrito também que você tem que julgar o Espírito, porque João diz lá em 1 João: vai ter muito falso profeta. Diga bem forte: cuidado com os falsos profetas. Mais forte, igreja: cuidado com os falsos profetas. Coloca para mim, Selma, Êxodo 31, de 1 a 3. Olha o que Deus faz. Disse mais o Senhor a Moisés:
Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Vamos ler, igreja. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício. Qual é a fonte dele? O Espírito de Deus. Qual é a fonte dele, igreja? Porque o tabernáculo é natural ou é espiritual? Então só podia ser alguém cheio do Espírito que poderia ajudar Moisés a construir aquilo que era espiritual. Vou falar de novo, você não entendeu? Você é um homem natural, uma mulher natural ou espiritual? Então 1 Coríntios 2 diz que a gente tem que conferir coisas espirituais com... Pega a sua Bíblia, seu tablet, notebook, celular, onde está a sua Bíblia, e diz: coisas espirituais com espirituais. Agora, coisas espirituais com espirituais. Não é o que você ouve apenas, irmão. Qualquer pregador aqui tem que entender que a palavra dele tem que ser julgada. Pode confundir. Pode pôr Isaac em cima da árvore. E Jesus passando, viu Isaac em cima da árvore, trocou, tirou Zaqueu da história e colocou Isaac. Aí alguém vai falar assim: ô pastor, se Isaac, ele não foi o filho da promessa, o que ele estava fazendo naquele dia lá? Subiu na árvore, Jesus falou que ia jantar na casa dele. Nossa, eu falei Isaac, falei. Não, irmão, todo mundo pode viajar na maionese, amém? Por isso que os irmãos eram unânimes. Todo mundo estava no mesmo lugar, todo mundo estava crendo e analisando cada pregação, irmão. Os discípulos tinham cuidado de zelar pela palavra. Paulo estava fazendo um monte de carta. As cartas de Paulo chegaram primeiro que os evangelhos. Estamos conferindo para que depois, para mim e você hoje ter essa Bíblia completa. Houve um trabalho, uma preocupação dos apóstolos. Não vamos fugir daquilo, vamos analisar tudo que está acontecendo. Paulo faz aquela oração, Pedro faz aquela oração em Atos. Olha, sabemos da perseguição, de tudo que aconteceu, mas nós também queremos essa intrepidez, porque eles entenderam que eles tinham que dar continuidade. Porque Lucas disse que no primeiro capítulo de Atos: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora eles tinham que andar por tudo quanto é lugar, irmão. Eles tinham que anunciar a respeito de Jesus, e eles não podiam contar segundo a sua própria visão. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, por causa da inerrância da Bíblia. Houve perseguição para a igreja de Jerusalém, então foi espalhado, mas a pregação era a mesma. Todos estavam falando a respeito de Cristo e daquilo que Cristo fazia na vida de quem conhecia Ele como Senhor e Salvador, daqueles que eram batizados nas águas, daqueles que eram batizados no Espírito. Tanto Paulo como Pedro chegam em lugares que eles foram batizados nas águas, e eles falaram: olha, nós temos algo ainda mais profundo. Vocês querem? Sim, o que é? Nós temos o Espírito Santo. E eles oraram por aqueles irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Pedro vai na casa de Cornélio, e aí Cornélio é cheio do Espírito, irmão. Um homem como Bezalel, de repente recebe a visita de Moisés: olha, eu vou construir um tabernáculo, mas Deus já encheu você de tudo que é necessário para estabelecer cada utensílio do tabernáculo. Qual é a fonte? O Espírito. Levanta bem a sua mão e diga: a fonte é o Espírito. Jesus disse que Ele seria o Consolador. Jesus disse que Ele seria o ajudador. O Espírito da verdade. Diga bem forte: Ele é o Espírito da verdade. Então, irmão, se você ouve uma pregação, se você ouve qualquer coisa, não seja como essa consciência artificial que armazena todo tipo de coisa, e a hora que você precisa pôr para fora, você coloca só conhecimento. Seja um homem ou uma mulher espiritual que gasta tempo com Deus. Pregamos muito a respeito da mesa da comunhão. Que é a mesa da comunhão? Gasta tempo orando em línguas. Por quê, pastor? Porque quem fala em outras línguas não fala com homens, mas fala com Deus.
Diga bem forte: 4 níveis de oração em línguas. Primeira, oração, sinal para os incrédulos. Diga bem forte: oração para sinais dos incrédulos. Aconteceu em Atos. Eles oraram em línguas, amém? E as pessoas entenderam nos seus idiomas. Então todos eles ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Era impossível não ver a mão de Deus ali. Era impossível não acreditar que de fato havia um Espírito que batizou aqueles 120 homens. E eles estão falando em línguas e as pessoas estão sendo evangelizadas no idioma delas. E eles foram confundidos por alguém que estava embriagado. E você não pode dizer assim: agora eu vou orar em línguas para a edificação dos incrédulos. Mas imagina, o Jefferson e a Eliane vão lá para os Estados Unidos passear. O Jefferson e a Eliane não entende ainda nada de inglês, mas eles vão para lá, visto maravilhoso, vão com honra, vão passear. Até na Disney eles vão lá, porque vai levar o genro e a filha, e vai levar o netinho. Aí vai lá até na Disney. De repente acontece uma situação, e alguém começa a ficar meio nervoso com ele, americano, falando com ele em inglês, e o Jefferson olha para a Eliane, e um olha para o outro olha para um, e fala: valeu, meu Jesus Cristo. E de repente Deus fala para o Jefferson: ora em línguas. E ele começa: e o cara começa a rir: oh yes, very good. Aí ele sai de lá. O que aconteceu? Nós tivemos uma experiência. Um amigo meu, quando foi mudar para os Estados Unidos, quando ele chegou lá, quase foi barrado. O Espírito Santo: fala em línguas, meu querido. E ele começou a falar em línguas, ele falou inglês. O cara entendeu, mudou o semblante, deu bem-vindo aos Estados Unidos. E entrou o pastor que estava na fila: por que você não falou logo para o cara que você sabia falar inglês, cara? Eu falei: eu não sei falar inglês. Moço, você falou perfeitamente inglês. Não, eu orei em línguas. Aí ele começou a orar em línguas de novo. E o pastor falava inglês, entendeu tudo em inglês. Na hora o pastor ajoelhou e começou a orar em línguas, foi batizado. Ele não acreditava nas coisas do Espírito Santo. Diga: nível, gemidos inexprimíveis. Também você não pode dizer assim: agora eu vou gemer aqui, irmãos, pela vida da igreja. Não cabe a mim, mas algumas pessoas já viveram isso. De repente você começa a orar em línguas, o Espírito Santo joga você no chão, acorda você de madrugada, você começa a orar, ele começa a gemer, você não consegue nem orar, você geme. Tem gente que sente até dor de parto. Você não vai dizer assim: hoje eu vou orar com gemidos inexprimíveis. Línguas com interpretação. Diga: línguas com interpretação para a edificação da igreja. Alguém está no culto, o Michel ministrando, e aí de repente o Mateus levanta e aí o Plínio, todo mundo está ouvindo o Mateus orar em línguas, mas o Plínio ouve a interpretação. Aí ele levanta e diz: assim diz o Senhor. Mas não tem como eu falar assim: o seu Manel vai vir aqui em cima agora, eu vou orar em línguas, ele vai interpretar. Não tem como. Isso se o Espírito quiser, amém? Agora diga: línguas para edificação pessoal. Essa que a gente ensina para você, irmão. Que você entra para o seu quarto, você gasta tempo com Deus, a sua mente não entende, mas o seu espírito está sendo cheio, a verdade está sendo colocada. Aí você pega a palavra, começa a meditar na palavra, você começa a confessar a palavra. Tudo isso vai armazenando dentro de você uma fonte que você vai extrair a verdade, amém? Aí as pessoas vão dizer assim: nossa, como você é inteligente. Não, você vai dizer assim: é o Espírito de Deus que habita em mim. Bezalel foi considerado um cara extremamente inteligente, sim ou não? Mas nada vinha dele, a fonte era o Espírito de Deus. Então o Espírito revelava todas as coisas. Diga bem forte: ele vai me ensinar todas as coisas. João 14, 26, Selma. Quem está entendendo, diga amém. Quando você está orando em línguas, não é para aumentar o poder de Deus, irmão, porque o Espírito foi colocado em você, amém? Deus não colocou uma gota do Espírito dele, Deus colocou o Espírito dele em você, amém? Então você não ora em línguas para andar no poder, você ora em línguas para ser edificado. Você pode até andar no poder de acordo com essas 3 outras manifestações que você conheceu.
Tem um livro do pastor Dave, você pode pegar um PDF, tanto com a Selma ou com o Paulo, que eles têm. Aí você vai ler esse livro, são 400 páginas, vai lendo devagarzinho. Lá fala muito a respeito disso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Vamos ler, igreja. Esse não, lê de novo, que eu acho que você não entendeu o que você lê. Esse irmão, aí você tem o Espírito Santo, que ele vai ensinar você quantas coisas? Você não precisa de outra fonte. Ele vai fazer você ainda lembrar. Quando você parte o pão, quando você bebe do cálice, você está lembrando, sim ou não? O que você está lembrando? Tudo que ele fez na cruz é real. Diga bem forte, não é uma religião, não é uma ficção, não é um conto. Tudo que ele fez na cruz é verdade e é para mim. Aleluia. Ele morreu para você ser curado, ele morreu para você ser próspero, ele morreu para suas emoções serem tratadas, ele morreu para que você seja pleno. Diga, ele me deu a paz. Plenitude, irmão. Quem está em paz está com a casa organizada. Diga, a minha casa é cheia da paz do Senhor. Aleluia. Agora, as minhas emoções são cheias de qualquer coisa, irmão. Quem teve apelido quando era criança na escola? Alguém teve apelido quando era criança? Você gostava desse apelido? Quem já teve que brigar na escola porque alguém queria tirar o seu sapato? Eu conheço gente que conheço gente demais, irmão, e queriam roubar o tênis dele, queriam roubar o lanche dele. Sempre tem alguém que quer ser mais valente que o outro. Põe apelido, hoje chama de bullying. Alguns já ouviram, tomara que você não, em nome de Jesus. Mas pais dizem para os seus filhos, você não vai ser nada, não vai prestar para nada, você é um vagabundo, nunca vai dar certo na vida. E as emoções carregam isso, está lá, são dados. Então a fé começa a querer ser estabelecida, mas aí tem algo dizendo assim, mas para você não funciona. E na Bíblia não está escrito, para alguns a fé vai funcionar, para outros não. Na Bíblia está escrito o quê? Que Ele vai ensinar todas as coisas e vai nos lembrar de tudo que Ele nos tem dito. Pega a palavra, querido, está aqui, ó. Como é que eu vou lembrar de tudo que Ele tem dito? É só pegar a palavra. Se está escrito aqui alguma coisa, eu posso tomar posse dela, porque Deus não é mentiroso nem filho de homem para mentir, irmão. Está aqui, ó. Ei, Ele vai levar você, muitas vezes você está ali conversando, resolvendo a situação, e vai vir um versículo. Tiago está lá confessando Salmo 107, por quê? Porque é uma verdade. O outro está confessando Salmo 23, o outro está confessando Isaías 53, o outro está confessando Filipenses 4:1. E aí o Espírito vai lembrar você o que você tem que fazer, irmão, qual a arma que você tem que usar. Nas minhas emoções eu vou sucumbir, eu vou dizer, Deus, a depressão, a ansiedade, ela vem porque são emoções muito fortes dentro de uma pessoa, irmão. A pessoa fica fragilizada, não consegue fazer nada, ela não consegue andar, não consegue fazer exercício, ela não consegue comer, porque algo dentro dela está dizendo assim, acabou para você. Mas o Espírito da verdade, diga bem forte, o Espírito da verdade. 1 Coríntios 2, vamos voltar lá, versículo 13 e 14. Aleluia. Irmão, tem tanta unção de Deus dentro de você. Você precisa pôr para fora, você precisa fazer esse fogo. A Bíblia diz lá em Atos 1 que é poder, aquela palavra poder quer dizer dínamos, sabe? Aquele que fica gerando energia no gerador de um carro. Você vai orando, irmão, aquilo vai pegando fogo. É como se dentro de você tivesse tanto poder, e a gente às vezes sucumbe carregando todo esse poder que nós temos.
Paulo está dizendo disso, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Levanta bem alto a sua mão e diga: Espírito Santo, você é meu professor, o meu melhor professor. Obrigado. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor me deu o teu Espírito. Ele te deu o Espírito dele, igreja. Imagina, ei, Moisés, você vai fazer um tabernáculo, vai ser assim, assim, assim. Moisés, como é que vai ser isso? Mas espera aí, eu já preparei alguém, Bezalel, já coloquei o meu Espírito nele. Diga: eu tenho habilidade. Mais forte, igreja: eu tenho habilidade, eu tenho inteligência. Irmão, você não ama ninguém, você tem a mente de Cristo. Só que eu preciso extrair, porque Paulo está dizendo exatamente isso. Diz também, falamos em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Agora diga bem forte: conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As minhas emoções não aceitam, irmão. É mais fácil assim: ah, Deus quer que isso aconteça mesmo, Deus fez isso por causa disso. Não, irmão, isso é mentira do diabo. Ele morreu na cruz levando toda a maldição, levando tudo. Diga bem forte: se tinha alguma maldição, mais forte, igreja, se tinha alguma maldição na minha vida, ela encerrou no dia que eu me rendi a Jesus. Aleluia. Se tinha alguma maldição hereditária contra mim e contra a sua vida, irmão, ela encerrou em você. No dia que você disse: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, a partir desse momento ela não tem mais legalidade. Diga bem forte: não tem mais legalidade. Se alguém estava preso e recebe ou cumpre a sua pena, então recebe lá, qual o nome que dá quando a pessoa cumpriu a pena dela? Alvará de soltura, né? Aí ela carrega o quê? Só esse alvará mesmo, né? Ela pode ser presa de novo? Só se ela fizer outro crime, mas pelo mesmo crime, porque ela já cumpriu. Então se alguém disser assim: ah, você não foi aquele cara que assaltou a padaria? Pois é, foi lá atrás, eu fiz isso mesmo. Mas ele pega o que? Ele pega o documento e fala assim: mas eu já cumpri a minha pena, eu não posso ser mais preso. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Então o diabo vem: ei, fulano, Beltrano, a vida dele. Opa. Não, eles entenderam não. O preço já foi pago. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Agora, no natural você entende isso, irmão? Não, mas como? Mas se eu estou sentindo a dor. Não, mas como? Está difícil. Não fecho nenhum contrato, não fecho isso, não faço aquilo. Porque as nossas emoções estão tentando governar a nossa realidade. Mas se eu entender, peraí, eu sou espiritual, pode ser loucura. Irmão, é normal andar sobre as águas? Então para andar sobre as águas tem que ser o quê? Você imagina 4 seres viventes no céu. Eles são normais, irmãos? Imagina, Deus te arrebata agora. Você entra numa adoração tão profunda e está lá no trono, dá de cara com o Senhor. Uau, você tenta olhar para ele, não consegue. Mas aí você olha para um dos seres viventes, ele tem cara de águia voando. Se você não é espiritual, você sai correndo. O outro você vai olhar um novilho, o outro você vai olhar um leão, e o outro tem cara de homem. Se aparecer um serafim para você agora, irmão, para você receber uma palavra, você recebe a palavra, sai correndo, José. Valeu, meu Jesus Cristo, que bicho é esse com 6 asas, cheio de olho nas asas? Porque coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Como é que eu quero uma cura, irmão?
Se eu não entendo que esse processo ele não é natural, ele é espiritual, como é que eu quero milagre nas minhas finanças, se não é natural, é espiritual? Como é que eu quero milagre nas minhas emoções, no meu casamento? Se eu quero milagre, eu tenho que contar com o espiritual, conferindo coisas espirituais. A palavra diz que é, então é. Poderão esses ossos reviver? O profeta foi inteligente e disse: claro que não, é o Senhor que sabe, está tudo um monte de osso aqui. Porque o profeta sabia que ele não tinha o dom da vida, mas Deus é o dom da vida. Então o profeta responde: tu sabes. Ou seja, se o Senhor der uma palavra, eles vão reviver. Se o Senhor não falar nada, vão continuar sendo ossos. Aí ele pegou a palavra dele e colocou essa palavra em mim e em você. João 17:17, Selma. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica quer dizer, separa ele por uma palavra. Se eu busco viver somente naquilo que eu estou ouvindo, irmão, você tem que orar 3 horas. E se Deus quer que você ore 10 horas num dia? O pastor falou que se eu der todo o meu dinheiro que eu tenho na carteira aqui agora, ainda que ninguém anda com dinheiro na carteira, Deus vai me abençoar. Se você passar no corredor do sal, Deus vai te abençoar. Se você rapar o seu cabelo, Deus vai te abençoar. Se você levantar todo dia de madrugada e subir um monte, Deus vai te abençoar. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem acontecer, porque Deus pode levantar você de madrugada e falar para você ir para o monte. Foi Deus, não foi o homem. Ajoelha no chão. Aí você ajoelha porque Deus mandou. Sai correndo. Você vai sair correndo porque Deus mandou. Isso é alguém que está discernindo o que Deus quer de você, irmão. Por isso que as práticas espirituais, elas vão conduzir você, porque quando você fala em outras línguas, a sua mente fica infrutífera. Se alguém colocar na sua conta agora 10 mil reais, você tem alguma dificuldade para adorar, irmão? Tem, não? Você olha ali, chega uma mensagem: você recebeu um Pix de 10 mil. Nossa, você até pula, né, Manel? Hein? Recebeu um Pix de 10 mil. Meu Deus, o Manel vai dar pirueta aqui, ó. Fabrício, meu pai amado, vai tortar igual aquele assembleano. Mas se o cara receber, não, até agora não confirmamos o pagamento da sua energia, ela pode ser cortada a qualquer momento. E aí? Aí você tenta adorar, mas você já visualiza o cara do Equatorial indo lá com um alicatinho. Você já visualiza, amanhã tem que fazer compra, mas não tem recurso. Aí você já vê toda a dificuldade. Isso é, no momento de guerra, ser um crente emocional. Helena, você tem quantos anos, filha? 13, né? Quando você vai na pizzaria, você está preocupado quem vai pagar? Cadê o Gabriel? Está na salinha? É que o Manuel já trabalha, né? O Manuel já está. Mas quando, irmão, você entende que você é filho e você confia no seu pai e sabe que seu pai tem ouro e prata e está tudo aqui na terra e tudo é seu. O problema não é as suas emoções. O problema não é o diabo. O problema é que você tem que romper tudo que está prendendo você. Porque existe uma verdade para mim e para você,
Diga bem forte: a verdade de Deus tem que prevalecer. Outra vez, a verdade de Deus tem que prevalecer. Gálatas fala que o fruto do Espírito é domínio próprio. Confessa isso. Eu tenho domínio próprio. O marido chegou em casa, você está doido para soltar uma frase linda para ele. Aí você lembra, porque o Espírito vai nos lembrar. Aí você lembra: eu tenho domínio próprio. A paz está em mim, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão. Então eu estou conferindo coisas espirituais. Tem uma palavra que diz que eu posso ser manso. Tem uma palavra que diz que eu posso liberar amor. Tem uma palavra que diz que eu posso andar em paz. Tem uma palavra que diz que eu posso andar em prosperidade. Tem uma palavra que diz que eu posso andar em cura. Quantas notícias ruins você recebe por dia, igreja? Dólar subiu, arroz subiu, tudo subiu. O que é a primeira coisa que a gente fala? Meu Deus, está difícil. Sim ou não? Mas nós vamos corrigir a nossa confissão, amém? Diga: o meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu sou espiritual. O meu Deus é o Espírito. E tudo que Ele diz é a verdade para a minha vida. Diga: eu não dependo das minhas emoções. Salmo 103, Selma, para a gente orar. Por isso é que ele está falando, o coração deles não está conectado, porque eles não estão crendo. Eles buscam, mas assim, ó Deus, assim, se eu não tiver nada para fazer hoje, se tiver ninguém na fila hoje, faz o que eu tenho que fazer por mim, por favor. Dudu não vai chegar aqui e falar: mãe, pelo amor de Deus, me dá comida, tem uma semana que eu não estou comendo. Se o Dudu, a Laura e a Marina não comerem no almoço, não comer na janta, eles vão fazer alguma coisa, vai empurrar emulsão Scott, aquele biotônico de fontura, porque eles vão ser, porque esse menino não está comendo. Quem está entendendo? Davi, ele não tinha a oportunidade que eu e vocês temos. O Espírito estava sobre ele. Davi não podia orar em línguas. Davi não podia vencer as emoções dele através do Espírito. Mas Davi tinha uma ferramenta chamada adoração. Então Davi sabia o que ele era, irmão. Então olha o que ele está dizendo nesse salmo. Davi está acabado ali, arrebentado, irmão, sem vontade de fazer nada, sem vontade de cantar uma bela canção, sem vontade de fazer nada, queria se entregar. Mas, peraí, eu busco um Deus, eu já ouvi a respeito desse meu Deus, eu já vi as batalhas que eu tenho enfrentado e Ele tem me dado condições de vencer cada uma delas. Eu já vi o quanto os exércitos são consumidos quando o Senhor vem sobre nós e a gente toma posse daquilo que a gente tem que tomar posse. Então ele toma coragem e diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Segura aí. Como Davi não tinha o Espírito para ensinar todas as coisas, irmãos, ele estava dizendo para a alma dele assim: olha, não esquece de tudo que Ele já fez por você. E está escrito, irmão, para me ajudar, ajudar você. Nenhum recurso para Ele, mas Ele está dizendo para ela: ó minha alma, ei, Ele é o Deus que fez um povo passar seco no mar vermelho. Ele é um Deus que não deixou faltar comida. Ele é o Deus que colocou uma coluna de fogo à noite para que ninguém ficasse com frio, uma coluna, uma nuvem para que o sol não maltratasse o povo dele. Não esquece
Não esquece. Deus fez para Moisés, sim ou não, igreja? Fez para o Jonas, sim ou não, igreja? Não vai fazer para você? Todos aqueles lá eram o quê? Povo dele, sim ou não? Título que eles podiam dizer, povo de Deus, sim ou não? Então até Jesus todos eles eram chamados de quê? Povo de Deus. Mas em Jesus você é chamado de quê? Ah, meu Deus. Você faz mais pelo povo ou pelo seu filho? Se você estiver fazendo mais pelo povo do que pela sua casa, você está errado. Porque você faz mais pelos seus filhos, sim ou não? Então talvez só se eu e você levantarmos as mãos e dissermos para ele: eu sou teu filho, eu sou teu filho, eu sou teu filho, eu sou teu filho, Pai. Tu és meu Pai, tu és a minha única fonte, tu és a minha única verdade. Quem está entendendo? Eu sou teu filho, Pai, eu não posso ser enfermo, porque o Senhor disse que levou sobre si toda a enfermidade.